hoje de 28 de maio de 2025, damos início à nossa audiência pública. Estamos hoje com o presidente da comissão interina. Quero dizer que, aos presentes, que esta audiência pública faz cumprir a obrigação prescrita no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, para demonstração, avaliação pelo Poder Executivo do cumprimento das metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2025. Então, ela gostaria de, no final, acho que nós vamos dar sequência, né? E daí, no final, acho que fizemos os questionamentos, né? Quero dar as boas-vindas aí para o nosso colega, o contador Clodoaldo, que está presente aqui, que vai fazer toda a explanação desta audiência pública do primeiro quadrimestre de 2025. Uma satisfação em tê-lo aqui, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente, pelas palavras. Obrigado também pela presença de todos aqui. Vamos lá, então, aos números. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. A fundamentação legal, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101, em seu parágrafo 4º, no artigo 9º, estabelece a demonstração e a avaliação do cumprimento das metas fiscais em audiência pública. A instrução técnica do nosso Tribunal de Contas, nos seus artigos 14, 15 e 16, estabelece declaração de publicidade e de audiências públicas. A portaria 471/2004 da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda estabelece a forma da elaboração e apresentação das metas fiscais. As metas fiscais estabelecidas na Lei 2741/2024, a LDO, nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2025, cujas metas bimestrais de receita e das despesas para o presente exercício, como instrumento de planejamento, foram publicadas em janeiro de 2025. Aqui, então, vamos para o primeiro quadro, o quadro da receita. Receitas correntes. A previsão 100.049.958,12, realizada nos primeiros 4 meses, 33, 125, 125, 28. Aqui de a variação ainda, o que falta ainda de acordo com a previsão. Então, bem na média, né? Falta ainda 66,89. As receitas correntes, então, como já falamos em outras vezes, ela é subdividida em impostos e taxas, receitas de contribuição, patrimonial, agropecuária, industriais, serviços, transferências correntes, que são as nossas maiores, né? As transferências intergovernamentais e as outras receitas. Impostos e taxas e contribuição de melhoria. A previsão, 11.241.910, realizada 2.985.897,35, faltando aí 73,44. As receitas de contribuições, 1.752.460, realizada 645.157,67. Receita patrimonial. A receita patrimonial ela é subdividida em aplicações financeiras e também os aluguéis se enquadram aqui. É mais os rendimentos de aplicações financeiras. Só para quem não entende os códigos contábeis, né? Então foi previsto 1.471.55612, realizado 737.432,70. Receitas de serviços 466.792,80, realizado 172.405,69. As transferências correntes, então, aí sim, né, são as maiores receitas, onde aí se encaixam FPM, ICMS, IPI, IPVA, as maiores. E também até as transferências de convênio
para custeio também se enquadram aqui, né? Tanto estadual quanto federal. Previsão, então, 84.636.949,20. Realizada 28.119.186,55, faltando aí 66,78. As outras receitas que não se enquadram nas anteriores, 480.290, realizado 465.045,32. Vamos para as receitas de capital, os investimentos, né? 2.722.320 na previsão, realizado 479.807,53. Temos previsto a alienação de bens, 30 mil não foi realizado no quadrimestre. As transferências de capital, agora as transferências para investimento. 2.692.320, realizado 479.807,53. Um total aí da receita prevista, 102.772.278,12. Realizado 33.604.932,81. Despesa. Aqui nós vamos falar da despesa que nós chamamos de despesa por categoria econômica, esse tipo de prestação de contas, que ela é subdividida em naturezas de despesa. Então nós temos despesas correntes, aí ela é subdividida em pessoal e encargos, juros e encargos da dívida e as outras despesas correntes. As despesas de capital, investimento, inversões financeiras, amortização da dívida, como que o juro e encargos vem nas despesas de custeio, a amortização vem nas despesas de capital. Despesas correntes, então, previsão de 89.948.804,90, realizada 28.325.083,44. Pessoal em encargos, previsão de 41.844.043,57, realizado 14.392.844,11. Os juros e encargos, a previsão de 295.700, realizado 63.241,59. As outras despesas correntes, 47.809.061,33, realizado 13.868.997,74. Despesas de capital, 9.428.473,22 na previsão, realizado 4.262.383,95. Investimentos, 8.327.473,22 na previsão, realizado 4.051.337,79. Amortização da dívida, 1.101.000 na previsão, realizado 211.046,16. E temos a reserva de contingência, que a gente tem por obrigação sempre colocar, né? Aqui a nossa parece que é 0,5% da receita corrente líquida, 495.000 de previsão. Um total aí da despesa prevista 99.872.278,12, realizado 32.587.467,39. Aqui só um pequeno detalhe, que aqui nós não temos a despesa da Câmara Municipal, que nós vamos ter lá numa outra forma de apresentação, aqui é apenas o do Executivo. Aqui um comparativo, então, até por isso, né, para a gente fazer a receita e a despesa, fazer um comparativo entre a receita e a despesa apenas do Executivo. A previsão aí da receita com a despesa, a realização aí praticamente bem próxima da outra. Essa sempre foi a intenção quando da criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A receita e a despesa ficar bem próxima da outra. Então, e o superávit financeiro, caso tivesse a despesa fosse maior do que a receita, nós temos aquela
possibilidade que você tem saldo em conta bancária, ok, né? Mas o ideal é que a receita e a despesa fiquem parecidos aí. Aqui nós temos o resultado primário. O resultado primário, você pega toda a receita e daí você deduz alguns itens, como na receita a gente deduz aplicação financeira, operação de crédito, caso houvesse amortização de empréstimo, e alienação de bens. Então, na receita a gente tem aí o total, né, 102.772.278.12, na realização 33.604.93281, e excluímos aqui então a aplicação financeira, na previsão 735.456.12, a realização aí 707.937.04, já deu na previsão aí. E alienação de bens, caso houvesse. Aí, deduzindo a receita com essas exclusões, temos a receita fiscal líquida. Aí, na previsão, 101.986.822. A realizada nos 4 meses, 32.896.995.77. Despesa também, temos algumas exclusões. Aqui é o contrário, é o juro, encargo da dívida e a amortização. Então, o juro, encargo da dívida, 295.700, realizado 63.241.59. E a amortização, 1.101.001 na previsão e 211.046.16 na execução. Então, daí faz o cálculo, aí temos a despesa fiscal líquida, 97.980.578.12. Aqui eu vou ter que voltar para poder ver só o resultado primário, que é uma pela outra aqui. Já é bem... Aqui aparece aqui, né? Resultado primário, então, na previsão e também na realizada. Vai pegando o saldo dos exercícios anteriores e vai somando. Uma pela outra praticamente igual, né? Deixa eu só voltar, só para mostrar para vocês ali. Ok, vamos avançar novamente. Agora vamos falar sobre o resultado nominal e o montante da dívida. Então, a dívida do que trouxemos do exercício anterior, no final de dezembro, é a dívida consolidada, que é a dívida a longo prazo. Até eu estava olhando essa semana, nós temos 3 contratos. 2 com bancos de fomento e 1 com a Caixa Econômica. Então, temos apenas 3, está bem. Até o prefeito ontem, numa audiência com ele, a gente estava analisando lá como que o município está bem com a sua capacidade de endividamento. Então, enfim, o saldo contraído em final de 2024 era 2.780.842.02. Claro que a tendência é ir diminuindo, né? A gente vem amortizando aí. 2.633.037.45. Dedução da dívida. O que a gente deduz? O saldo em caixa, né? Temos um saldo. Aqui é todo o saldo, né? Não é livre, vinculado aos programas. Mas nesse demonstrativo a gente usa todos os saldos. 19.070.487.71 era em final de 2024. E agora 21.005.367.69. Aí nós temos o resto a pagar, agora é a dívida a curto prazo, aquela dívida do mês mesmo, né? Então, os que a gente empenha no final do mês e fica para o mês seguinte. Então, tínhamos 275.873.89, 3.500.000, 364.64. Aí faz o cálculo aí, né? Como se você fosse pagar isso em caixa, toda a nossa dívida, né? Então nós temos um saldo aí, esse menos 14.871.965.60 é o saldo é o que você tem de dívida, descontando o que você tem de saldo. Então nós temos um saldo aí muito bom, né? 14.871.965.60.
Agora nós temos a despesas por funções de governo. Aqui sim a gente trouxe daí a despesa do legislativo. É só somar aquela anterior lá com a Câmara, eu já fiz isso, bate certinho. Só vamos poder passar então. Previsão legislativa, 2.900.000, realizado 597.87107. Administração, 10.418.510, realizado 3.227.418,39. Segurança Pública, 733.500, realizado 248.244,28. Assistência Social, 5.398.450, 1.170.431,83 no quadrimestre. Saúde, previsão de 26.953.468,34, realizada 8.929.108,54. Trabalho, 127.000 na realização, 3.918,40 na execução. Educação, 24.990.078,70, 8.230.763,18 na execução. Cultura, 793.800 na previsão, 69.629,70 na execução. Urbanismo, 10.019.358,41, 3.952.021,41 na execução. Habitação, 280.000 de previsão. Gestão ambiental, 2.912.318 na previsão. Realização, 2.116.078,54. Agricultura, 5.297.281,78, 1.558.720,35. Indústria, 1.258.200 na execução, na previsão, desculpa, e na execução 501.819,58. Comércios e serviços, 488.800, 101.901,35. Energia, 40.000. Transporte, 4.316.690, na execução 981, 197,84. Desporto e lazer, 2.226.260,89, realizado 578.366,70. E os encargos especiais, 3.123.500, 917.847,30. Agora vamos para os índices dos limites constitucionais, educação e saúde. A gente sempre comenta assim, geralmente as receitas para você apurar os índices elas são praticamente as mesmas. O que difere da educação e saúde é que na educação tem aquela receita do 1%, que lá por julho recebe a primeira parcela e final do ano a segunda, né? O financeiro que me corrija aí se... Mas no primeiro quadrimestre estão exatamente iguais, então são os impostos e transferências. Então, não são todas as receitas. São as receitas de impostos e as transferências constitucionais, que são FPM, ICMS, IPI exportação, IPVA, ITR. São 5 ou 6 receitas apenas que você apura o índice. Não são as receitas de convênio, não. É apenas, nem de programa, são essas aí. Bem, dito isso, realizado 25.968.207,78, então a soma dessas receitas que nós falamos. Se fosse calcular os 25%, o investimento deveria ser R$ 6.492.51,95. E no primeiro quadrimestre até eu achei uma surpresa até positiva, porque seria normal que nos primeiros meses ela não atingisse o 25%, até porque aí não tem 13º, nada, né? Mas melhor assim. Então atingimos 6.830.327,86, 26,30 de índice. Saúde, então, como nós falamos antes, é a mesma receita, ou os mesmos valores,
é 15%, que é segundo a emenda constitucional 29 de 2000, 3.895.231.17 daria 15%. Nós investimos 6.593.103.38, 25,39. Depois, claro, quando estiver na audiência da saúde, a gente especifica um pouquinho melhor os valores na saúde, né? Muito bem, vamos para a despesa de pessoal. A despesa de pessoal aqui não é apenas dos últimos 4 meses, ela é do período móvel dos últimos 12 meses, ou seja, os últimos 8 meses do exercício anterior, mais os 4 de agora. Tá? A gente vem acompanhando isso. Então, receita corrente líquida, agora é uma outra receita, aquelas e mais algumas, essas são as receita corrente líquida, as receitas correntes, deduzida algumas, como por exemplo, as transferências de emenda individuais e os pagamentos das agências de saúde, Aí deduz e nós temos a receita corrente líquida ajustada. Aí sim que faz o cálculo com a despesa de pessoal. Então, receita corrente líquida 97.169.888.33, desconta as deduções, temos uma receita corrente líquida ajustada de 93.365.482.33. Um gasto com pessoal em cargos, então, nos últimos 12 meses, de 41.090.055.66, 44.01. Aí daí aqui temos, a gente sempre passa em forma de transparência aí, alguns sites que vocês podem estar acompanhando aí. Muito bem, era isso. Obrigado, Clodoaldo. Então agora está aberto aos questionamentos. Gostaria, então, antes de colocar, desejar ao pessoal da saúde que está chegando aí, sejam bem-vindos. E também dizer que essa comissão é a Comissão de Finanças e Orçamento. Ela é composta pela vereadora Jane, o relator Odair e eu como membro. Hoje a vereadora Jane não está presente, então estamos presidindo e compomos, junto com o presidente Sidney, essa mesa da Comissão de Finanças. Gostaria de questionar uma situação ali. Baseado nos nossos orçamentos, nos números ali que a gente vê, a previsão ela está batendo bem certo os primeiros quadrimestre com o valor arrecadado, porque ela está em torno de 33%, pouca coisa. Então, a arrecadação ela está... Hoje, no nosso município, ela está bem coerente com o que era previsto. Provavelmente, nós vamos conseguir aí arrecadar os 102 milhões e que está sendo, assim, bem... Nos primeiros 4 meses, né, ela está bem coerente com a arrecadação com o gasto. Na verdade, assim, até a elaboração da LOA, que é feita pela nossa assessoria, ela tem esse cuidado de fazer bem exatamente a receita provável arrecadação. Ela usa o índice do INPC, se não me falha a memória. Então leva bem certinho. E daí, claro, até com raras exceções, ela vai fechando certinho, né? 33, 66, 99, essa é a ideia. Então acredito que foi bem elaborado o orçamento, e também nós cuidamos muito essa questão dos índices. Então nós temos os 12 meses, caso algum índice desse, por exemplo, educação mesmo, sempre nos primeiros meses, nem sempre você chega nos 25. Essa vez até a gente ficou até contente, porque ultrapassou já os 25%, já de cara, né? Então, claro que ainda tem que conferir com os dados do Tribunal de Contas,
mas a previsão está bem de acordo com a execução. Também aquele valor ali que temos é um valor bem considerável, né? Um valor de 14 milhões. Lógico que tem compromissos ali para frente, né? Mas é um valor assim que dá uma tranquilidade para o caixa nosso, né? Do nosso município aí para trabalhar bem tranquilo. Chega acho que 7,5%. Então a gente consegue uma ótima receita aí. A gente só conseguiu, assim, por exemplo, a questão aqui que a gente percebeu, a questão gestão ambiental, que teve assim nas previsões, né? E nesse primeiro quadrimestre ele resta dentro da previsão só 27% para os outros dois quadrimestres que restam, né? Então a gente percebeu aqui que a questão ambiental acabou tipo assim usando bastante da previsão que tinha, né? Mas tudo isso com certeza é justificável, talvez por algumas ações que já foram feitas e que no segundo e no terceiro quadrimestre não terá necessidade de ser feita, né? Então está tudo tranquilo, só esse questionamento só. Uma outra questão é a questão da saúde. Se pudesse voltar naquela tela ali da porcentagem do gasto na educação e saúde aqui. Isso, muito obrigado. Aqui, que a saúde nós estamos com 25,39. O gasto nos 4 meses, que era previsto 15%, que a gente sempre gasta mais. Mas, na verdade, eu acho que a média do ano passado deu mais do que 25%. Nós extrapolamos. Então, foi um valor controlado e aí a gente vai abrir depois, na questão da saúde, um parágrafo, né? Que estamos vivendo um momento bem delicado da saúde no nosso município, né? Então, aqui, historicamente, é esse o valor mesmo que temos que gastar na saúde, o nosso município gasta. Em torno de 25%, né, nessa média aí, né? Então, deu uma segurada em relação ao ano passado, que tínhamos gastado mais. Mas é só relembrando, vereador, é que nós estamos falando do primeiro quadrimestre, né? Então, o forte da chikungunya e desse problema ainda ele vai vir para o próximo quadrimestre, que será acrescentado o valor, né? Então, nesse caso, ele foi numa época regular que foi gasto isso aí. Então, quer dizer que ele será com certeza aumentado no próximo encontro, na próxima audiência. Ele com certeza será elevado um pouco esse percentual, porque o gasto vai entrar a maioria no próximo quadrimestre, né? Então, gostaria de saber se mais alguém tem algum questionamento, alguma pergunta, algum dos vereadores. Gostaria de agradecer a presença da imprensa através do Rui e pessoal que chegou agora também da equipe da Secretaria da Saúde, e agradecer o Clodoaldo por fazer a explanação. Estamos muito contentes com os números, são números assim que são tranquilos em relação à administração, temos uma boa arrecadação proporcional ao nosso número de habitantes no nosso município, então isso dá uma tranquilidade à administração e dá os parabéns aí para a administração pelo excelente trabalho que vem fazendo, com responsabilidade, com o setor público do nosso município, com a administração. E agradeço aí a presença. Então, declaro encerrada essa audiência da Comissão das Metas Fiscais. Obrigado. Muito bem. Muito bom. Eu tenho que
seguir a outra. Podemos emendar tudo.